Olha só, Zé, no bloco 2 aqui, você vai ter que responder a seguinte pergunta: quem está ganhando a batalha de versões sobre a guerra no WhatsApp? E porque a gente tem visto É, na semana passada, a gente conversou, a direita estava aqui no Brasil tirando vantagem, né? Mentindo, com fake news, enfim, mas que estava conseguindo aquela coisa, ajuda a ganhar o debate quem consegue ditar a agenda, a pauta em debate. Eles estavam conseguindo mais ou menos ditar o rumo da discussão. Eu lembro que você falou, eles conseguiram fazer uma falsa equivalência entre Hamas e causa palestina. A gente tratou disso na semana uhum. passada, ou seja, Zé, bola com você. Quem está ganhando a batalha de versões sobre a guerra no WhatsApp? Então, eu me valho sempre das estatísticas da Palver, que faz o monitoramento de 40 mil grupos públicos em português no WhatsApp. Eles têm uma plataforma online que você consegue medir ali por palavra-chave, você faz pesquisas, eles te dão resultado na hora, é bem interessante. E falando com o Luiz Facuri, que é o diretor, um dos diretores da Palver, ele estava me dizendo que essa semana mudou. E olhando os gráficos, ele tem razão mesmo. A batalha do WhatsApp equilibrou nessa segunda semana de guerra. Aquela lavada que a direita estava dando na primeira semana, não, a gente não está vendo mais acontecer nessa segunda semana. E teve o jogo mudou por quê? Porque nessa segunda semana as mensagens compartilhadas no WhatsApp cresceram muito, as mensagens explicativas e menos engajadas. Elas ganharam muito volume de compartilhamento, que é muito interessante, porque as pessoas, não todas, mas muita gente, passou a procurar não opinião, mas fatos, explicações, o contexto histórico, o contexto geográfico, quem é quem. As pessoas estão, de fato, procurando se inteirar melhor sobre o cenário, sobre quem são os atores, quais são os interesses em jogo, quais as consequências e implicações, o que é bom para a imprensa, né? Porque abre espaço para posições menos opinativas, menos engajadas, e para quem está tentando contar a história baseado nos fatos e não também comprar as primeiras versões. Essa história do uma história, né? Essa tragédia do hospital em Gaza, ela está muito mal explicada, né? Ela começou falando em mais de 1.000 mortos, baixou para 800, depois para 500, agora o diretor de um outro hospital que está recebendo os feridos desses está falando em 250. A explosão parece ter acontecido não exatamente sobre o hospital, mas no estacionamento. Na verdade, ainda não dá para dizer o que aconteceu lá. É uma tragédia de grandes proporções, mas não dá para sair comprando a primeira versão que aparece sobre quem Isso aí. disparou o míssil, não disparou, se foi um acidente, se foi planejado, esse tipo de coisa. Não dá para saber. E esse cuidado que precisa ter. Não é só isso, né? É esse contexto que você tá dando que é importante, porque as pessoas precisam entender o que é uma resolução do Conselho de Segurança, qual é o efeito prático que isso tem, por que um país tem direito a veto e outro não, quem são esses países, né? Enfim, acho que tudo isso é o nosso papel aqui. Felizmente, esse relatório da Power está mostrando que, passado aquele primeiro momento do choque com o ataque terrorista do Hamas, que matou mais civis num dia só do que desde todos os outros dias e todas as outras guerras desde a criação do Estado de Israel, aquele impacto primeiro continua forte, mas não é tão mais dramático quanto era. Passou a ter o lado palestino da história também sendo noticiado, as imagens vindo à tona também. Isso, digamos assim, equilibrou um pouco o fluxo de notícias e está tendo esse impacto que, por enquanto, é um impacto positivo no WhatsApp, porque está atendendo um pouco mais à moderação e a conteúdos menos engajados e menos desinformação. Agora, tem algumas curiosidades. Assim. O termo mais usado pela esquerda nessa discussão de WhatsApp, nessa batalha do WhatsApp sobre a guerra na faixa de Gaza, é crime de guerra. Esse é o termo que é mais frequente nas mensagens da esquerda, por quê?
porque como a Silvia Steiner explicou ontem, o que o Hamas fez é terrorismo. E o que o governo de Israel está fazendo ao cercar e obrigar o movimento, deixar sem água, sem luz, sem alimentos e obrigar o movimento da população é um crime de guerra. Então, por isso, como há uma identificação maior da esquerda com a causa palestina, esse termo passa a ser mais popular, digamos assim, nas mensagens da esquerda. E na direita, o termo mais frequente é direito de defesa de Israel, que é a ideia de que eles vão fazer o que tiver que ser feito para se defender, né? Que também é um princípio que tem validade jurídica, desde que não ultrapasse os limites das convenções internacionais, como as que a Silvia lembrou na nossa conversa de ontem, né? Agora, tem duas batalhas que estão indefinidas, que é uma sobre aquela história dos bebês, se os bebês foram de fato decapitados durante o ataque do Hamas, tá, a guerra de versões ali não chega a nenhuma conclusão e nenhum lado prospera, né? E quem atacou o hospital? Se foram se foi Israel, como dizem, diz o Hamas, se foi a Jihad Islâmica, como dizem os Estados Unidos, enfim, essa guerra de versões ainda não está decidida. E para terminar, Kennedy, uma curiosidade. Como a esquerda aparentemente se engajou para tentar explicar o conflito e equilibrar essa batalha do WhatsApp sobre a guerra em Gaza, a direita aproveitou e usou o vacilo da esquerda para detonar o relatório sobre da CPMI sobre o 8 de janeiro e está agora ela dominando esse debate, pelo menos no WhatsApp. No WhatsApp, porque na CPI ela perdeu, né? Ela criou uma CPI e Sim, colheu uma ela pancada abriu mão total. dos fatos e passou só para desinformação. Exato. Ô Zé, a enquete está no ar aí, quem respondeu melhor no primeiro bloco. Eu vou vetar o plano do Brasil para pausar a guerra em Gaza. E agora? Era a pergunta, né? Kennedy, eu sabotam o Brasil na ONU e estimulam um massacre em Gaza. Público, Biden quer usar Israel para demonstrar uso de força militar e emplacar reeleição. Ficou lá no Rotten Root, lá com o Danilo Sotero Rogério, nossos campeões aí de Tá certo. largada na audiência do Análise da Notícia. Ô Zé, enquanto a gente aguarda aí a entrada do Tasso Azevedo e eles falarem para a gente que ele está pronto para entrar, é sempre bom a gente dar um pouquinho de contexto aí do que aconteceu ali, né? Esse conflito, ele tem, naquela região ali, ele tem 7 décadas de duração. É uma situação grave. A gente está vendo agora um dos episódios mais graves e mais sangrentos. É importante a gente ter isso em conta, que, como a gente estava falando, não confundir a condenação ao Hamas, que deve ser feita aos atos terroristas, com a causa palestina. A causa palestina, ela é abraçada pelo direito internacional. O que a ONU definiu para aquele território, e havia um acordo, era que os dois países, duas nações conviveriam pacificamente no mesmo histórico, no mesmo território. Então, tem o direito do Estado de Israel de existir pacificamente, como tem também o direito de um Estado palestino. Essa posição é a posição da ONU do direito internacional. Os Estados Unidos são aliados históricos de Israel, o Brasil tem uma posição de mais equidistância, o Lula e o PT têm um histórico de apoio à causa palestina, né? Apoiar o Estado de Israel não significa defender os crimes de guerra que estão sendo praticados lá, né? Para fazer essa falsa equivalência. Como apoiar a causa palestina também não significa defender atentados terroristas. A gente tem que trazer esse debate por uma maior racionalidade e entender, né, que um Estado soberano ele não pode se comportar como uma organização terrorista. Ele não pode aterrorizar 2 milhões de pessoas, deixar sem água, sem comida, sem medicamento e achar que isso tá certo, é uma autodefesa legítima. O Toledo mesmo falou, a Silvia explicou para a gente, né, tem regra para isso. Né? Tem os alvos militares legítimos e os alvos que não são legítimos. Né? O hospital não é um alvo militar legítimo, por exemplo. População civil não é alvo militar legítimo. É importante garantir o acesso da Cruz Vermelha a quem precisa de assistência.
Então, portanto, é preciso tratar essa questão com mais racionalidade. A gente vai tentar fazer isso aqui no análise, como a gente sempre procura. Pessoal, como é que está o Tasso aí? Já está no ar para poder entrar Já com a está no gente? ponto. Deixa eu só fazer minha síntese aqui, então, Kennedy. Aí a gente já É, que eu estava passa para o esquecendo. Tasso para É, porque eu estava aqui falar. esperando para o Tasso entrar. Fale aí. Deixa eu fazer a pergunta Então, para você, batalha de Zé. versões, Quem está ganhando a batalha de versões sobre guerra no batalha de WhatsApp? batalha de versões sobre guerra chega a fica mais equilibrada na segunda semana. Boa. Ou melhor, Só vai tem um ficar melhor. delayzinho Tem aqui, de vez em empate? quando eu e o Toledo falamos um em cima do outro. É. Exato. Fala você, Zé. Batalha de versões sobre a guerra chega a empate na segunda semana. Ou empata na Boa. segunda semana. Beleza. Pessoal, Ou coloquem batalha de aí o Tasso. versões. Desculpa, batalha de versões no Zap empata na segunda semana de guerra. Boa. Batalha de Batalha de versões versões no no Zap Zap empata na segunda empata na semana de segunda guerra. Pronto. semana de guerra. Boa, boa, boa.